Olá! Começando nossa live, últimas lives do ano, que eu vou fazer aqui no canal Sistêmico. E essas últimas lives eu vou convidar pessoas especiais. Oi, oi, oi. Pessoas que eu tive uma troca legal esse final de ano, amigas, pessoas que me inspiram. E é isso, hoje a gente vai ter a Gabi Krebs. Nós vamos falar sobre negociação jurídica humanizada, que é uma área que ela está atuando bem. E a gente teve uma troca muito legal, ela já entrou aqui. Oi, Gabi! Vou te adicionar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Novidade. Te mandei o convite. Olá! Olá! Como estamos? Como estamos mesmo? Deixa eu achar um filtro aqui, porque, né? Final de ano, né? A gente Final tá na de reta ano, final, né? gente! Deixa eu achar, amiga. Aguenta a mão aí agora, né? Dá pra não botar um filtro aqui muito louco. Vamos ver aqui. De gatinho. De gatinho, né? Não que não possamos, né? Porque a gente pode. Pois é, hoje uma loira e uma morena aqui pra finalizar o ano. No filtro, porque a gente tá cansada, cheio de prazo pra cumprir. Menina, eu tô assim com uma conjuntivite. Eu tava até rezando, falei, meu Deus, né? Vamos ver como é que eu vou acordar no outro dia, hoje, no caso, né? Porque, nossa, me estourou uma conjuntivite. Eu falei, não, mas aí hoje tá. Já tô melhor. Ainda Nem bem. parece, tá ótima. A gente não vai nem reparar nisso. Pode ficar tranquila. Mas tô super feliz que você aceitou. Aí, ó, aqui, ó, tem uma médica, minha amiga Fernanda. Ela é minha amiga, ela é médica, já tá dando aqui a receita, ó. Faz compressa de água morna. Querida, Dá obrigada. certo. Tava passando chá de camomila no olho. Pronto. E então, assim, antes de começar, quem tiver aí, manda nossa live para outras pessoas que no aviãozinho, vai encaminhando aí, convidando a galera para estar aqui com a gente hoje. Tô vendo E aí o vai ser um pessoal bate... entrando. Isso, vai ser um bate-papo bem tranquilo, leve. A gente vai falar um pouco da nossa experiência com negociação, tanto que é importante para qualquer pessoa, seja advogado ou não, porque a gente está negociando o tempo inteiro, né? E então é importante a gente olhar para isso e tentar humanizar, né? Porque existem perfis de negociação, de negociadores, e às vezes a gente tem que ter uma flexibilidade, não é só o nosso jeito, né? Porque a gente está ali trocando com outra pessoa. Né? Então, assim, eu vou apresentar a Gabi, vou pedir para vocês convidarem mais pessoas, Vou mandarem as convidar perguntas aqui. aqui. Eu vou apresentá-la. Se tiver algum problema de conexão, falem aqui, tá? Só me avisem, mas eu acho que vai dar tudo certo. Nossa live vai ser uma horinha aqui, bem tranquila. E é só avisar. Então, vou apresentar a Gabi. Ela é advogada, graduada pela PURB de Santa Catarina, com formação pela ESMESC, Escola Superior da Magistratura Catarinense, especialista em métodos de resolução de conflitos, técnicas de negociação e mediação pela Universidade de Castilha-La Mancha, na Espanha, que a gente fala espanhol também. Que a gente fala espanhol também, né? Eu fiz a minha pós em Buenos Aires, então Ai, que espetáculo! nós estamos aqui falando outras línguas também. Pós-graduada em Mediação e Negociação pela FUMEC de Minas Gerais, especialista em Direito Tributário pela Unijuí. Você tá igual a mim, tô fazendo um monte de especialização. Vamos lá. Mediadora extrajudicial, cadastrada junto à Câmara Imediate de São Paulo. Juíza leiga perante o Juizado Especial Civil da Comarca de Ijuí. É assim que fala? Aí. Formanda em Coaching Integral Sistêmica e Inteligência Emocional. Oh, que legal! E, sim, só uma dúvida. Você mora onde do país? Gente, então,
Vamos lá, né? Agradeço primeiramente, né, o convite. Eu já seguia a Nara, já tinha bastante tempo no Instagram, então afinidades, né? A gente se conecta por afinidades. E parece, né? Porque a internet é uma loucura, parece que a gente já se conhece, porque a gente troca ideias, troca, né? Experiências e bem bacana mesmo. Sim, sim. Obrigada, gratidão pelo convite, por estar aqui contribuindo, né, com o meu conhecimento. E a amiga, eu moro em Ijuí. Onde é que fica Ijuí? Localizado no mapa, né, do Brasil, fica Rio Grande do Sul, noroeste do Rio Grande do Sul, quase que fronteira com a Argentina, ou seja, eu moro pertinho da Argentina. Gente, eu jurava que você morava em Florianópolis, pra você ter uma noção. Já morei. A SMESC que eu fiz, a formação da SMESC foi em Florianópolis, mas atualmente estou morando em Juí, de volta às minhas origens. Atualmente já faz alguns anos que eu estou de volta para o Rio Grande do Sul. Que Mas pertinho da legal. Nossa. Argentina, né? Eu digo assim, ó, perto, o mar não é perto, né? O que é perto para mim é o Rio Uruguai, né? A Argentina tá perto. Ai, que ótimo. Bom que você está ali, tendo a experiência energética de vários países e pronto. E tá agregando, né? E é uma cidade pequena, vamos dizer, É uma que cidade hoje pequena. você atua mais na área do agro, né? Agronegócios voltados mais para isso. Seria isso? Só para a gente Isso, entender. a minha área, na verdade, assim, atuo com direito de família, porque não tem como a gente escapar, né? Eu sempre falo do direito de família. A gente tem aquela conexão, aquela lealdade, né? Enfim. E eu acabei que fiquei do agronegócio porque eu sou filha de produtores rurais, sou neta de produtores rurais, então acabei que assim, entrei numa sucessão não planejada. Meu pai faleceu assim em questão de 9 dias, teve um câncer galopante, e aí fui inserida, né, com os problemas do agronegócio, frustração de safra, busca e apreensão de maquinário. Como é que se resolve, né, o BO? Naquela época, assim, 10 anos atrás, não tinha essa gama de livros, de doutrina que tem, né? O agronegócio, o termo agronegócio surgiu não faz muito, né? Então, eu, assim, a gente entra ou na dor ou no amor. Então, entrei porque precisava aprender como resolver esses, né, os conflitos que tinham me inserido, assim, né, meio que forçosamente, entende? Então, aí eu Interessante. comecei a estudar e ver como é que funcionava, né, toda a sistemática, regulamentação. E a gente E escolhe hoje lados, você. né? E não é uma área, assim, a gente está falando aqui, quem está entrando, porque a Gabi, ela acabou caindo no agrodireito, não sei se existe isso, não é uma coisa relacionada a ambiental, seria uma questão mais sobre negócios no mundo agro, assim, né? No É que, na que tem. verdade, o que ocorre, né? O agronegócio, ele são to... tem uma discussão semântica ali, agronegócio, direito agrário, mas, enfim, o agronegócio envolve toda a cadeia que movimenta o agronegócio, seja dentro da porteira, né? Insumos, como é que planta, o crédito, tem que tomar crédito. Então, assim, engloba tudo. É uma cadeia muito grande de importação e exportação. Então, assim, tu fala, ai, eu atuo no agronegócio. Então, assim, É mais um bastante empresarial, só que abrangente, né? voltado para um ramo específico, né? Seria isso, que tem um pouco de ambiental, tem um pouco de empresarial, tem um pouco de cível, né? Tem uma Contratos, questão. né? A gente não tem, assim, existe bastante contratos, renegociação de dívida, o produtor precisa tomar crédito para poder plantar. Então, assim, são, né, vários fatores. E atua, assim, especificamente também no planejamento sucessório, né, do produtor rural. E aqui acaba que a região, ela é economicamente voltada para o agronegócio, né? Então, Sei. acaba que a gente tem que se especializar para oferecer um serviço de qualidade para o teu cliente, né? Então, não tem... Existe muita demanda do agronegócio no interior do Rio Grande do Sul, especificamente aqui no Noroeste. Então, a demanda Sim. existe, né? Então, acabou que, Eu por uma questão familiar e pela demanda, fiquei inserida. não, eu entendo, porque assim, eu sou de Minas, né? Eu morava numa cidade do interior.
de Minas, e é uma região que as terras são muito valorizadas, então acaba tendo muita plantação, tem frigorífico, então acaba que é uma região que Tem muita exige produção de também esse leite. olhar, né? E é interessante, porque a gente é um país, nós somos um país que tem essa característica, né? De agricultura, né? De exportação mesmo dos nossos produtos para o exterior, e a gente é conhecido por isso. Mas o que, que eu acho interessante de falar com você, porque é uma área que muita gente não entende, assim, acho que vai construir também uma ideia com o passar do tempo, com doutrinas, com jurisprudência, que vai se aplicando e vai criando uma área, né, nova, porque demanda, né, isso. Ainda mais agora com LGPD, com outras questões, com virtual, o que isso influencia também para o consumidor. Mas eu vi que você, né, lendo aqui sua apresentação, toda a sua formação voltada assim, a mediação de conflitos, a resolução mais independente do judiciário, dos conflitos. Como é que foi que você começou a perceber que a negociação era importante na sua advocacia e no dia a dia, assim? O que que você começou a perceber que era importante focar nisso? Na verdade, o que que ocorre? Eu sou advogada já há alguns anos, né? A nossa escola, não sei quantos anos tu atuas, mas a minha escola tradicional da advocacia, ela não me ensinou técnicas de negociação. A escola da minha escola tradicional me ensinou a fazer processo, a litigar. Sim, Foi isso que eu sim. aprendi. E tá Eu tudo também. certo, né? Tem que sair da faculdade apta para defender, apta a fazer uma petição inicial, quais são os requisitos da petição inicial, os pressupostos processuais, né? As partes, né? A causa de pedir, ok, tudo certo. Mas acabou que, inserida no ambiente do direito de família, as partes saíam da audiência com uma sensação de insatisfação. E aquilo ali, para mim, até por uma postura, né, pessoal, não de não querer ir para o embate, porque saber litigar é o que a gente sabe mais fazer, é saber litigar, que foi o que a gente Sim, aprendeu. Né? Mas uma postura assim, realmente, cara, não é possível que seja só isso. Não é possível. As partes saem de uma audiência onde tu assim, desce o teu melhor, né? Brigou, aquela arena judicial, teatral, né? Ressaltou os pontos negativos da outra parte, detonou. E aí a pessoa, teu cliente sai assim, ó, feito, né? Tu fez o que era para fazer, pela questão das provas, né? Montou todo o conjunto probatório, provou o direito do teu cliente, mas ele não sai satisfeito. Então eu saía das audiências vendo que aquilo ali não era exatamente o que ele queria. E pela questão também, se formos ver da morosidade do judiciário, né? Hoje, se a gente for ver, tem mais de 93 milhões de processos pendentes de julgamento. Acaba que tu trabalha e tu se depara com táticas, estratégias processuais. Aí, se cair na 23ª Câmara, isso vai acontecer. Aí tu fala pro teu cliente, depende, né? No final das contas, não sei. Tu tem direito? Tem, mas depende do julgamento. Depende onde é que vai cair. Depende se mudar o entendimento. Então, sabe, ficar muito na dependência também do judiciário. Não que o judiciário não seja bom, né? Não estou dizendo isso. O judiciário sempre vai ser o guardião dos direitos e das garantias fundamentais. Agora, ter ele como a única solução, isso para mim já, né? Sim, eu fiquei simplesmente fascinada quando eu estava no congresso em Porto Alegre do Código de Processo Civil, antecedentes, né, do código, como começou a se falar, né, de mediação. Eu falei, gente, é isso. Aí quando começa a ver que tem luzinha no final do túnel, é isso, sabe? Eu comecei a enxergar, eu falei, gente, autorresponsabilidade. Aí eu fui para a Espanha para fazer a minha pós, porque na Europa? A Europa é um continente antigo, né? O Brasil, até por uma questão cronológica, é um país relativamente novo.
Então, Aham. assim, fui buscar fora o que deu certo, né? Vamos ver o que, que o pessoal tá aplicando, o que, que eles estão pensando, qual é que é o mindset, qual é que é a mentalidade da galera lá de fora. Eu fui buscar e aí, nossa, eu voltei para o Brasil. Falei, gente, é isso que eu penso, é isso que eu vou aplicar no meu dia a dia. Porque o que, que acontece, né, Nara? Dificilmente um cliente vai chegar no teu escritório e vai dizer, ah, doutora Nara, eu quero ir para mediação. Quero resolver Aham. esse meu conflito na mediação, ou vamos para arbitragem, ou será que inclui a cláusula arbitral? Inclui uma Uhum. cláusula de mediação, caso de, né, um problema num contrato? Sim, se a gente pegar no meio do agronegócio, tem desde o contrato de financiamento, desde o contrato de arrendamento, compra e venda de insumos, né? Comercialização de grão, N situações, né? Então, isso não vai acontecer. Quem é que é o primeiro juiz da Uhum. causa? Somos nós, advogados. Sim. Mas eu só vou ofertar essa nova solução, essa nova possibilidade para o meu cliente se eu souber que existe. É aquela coisa da Você que caixa de mostra o ferramentas. caminho, né? As portas ali, né? Eu Eu entendo. preciso saber que existe, né, uma chave de fenda para apertar ali o parafuso, senão não vou saber o que fazer, sabe? Então, ali que eu comecei, eu falei, então vamos ver o que acontece, né? E aí eu fui estudar, fui ver, vamos ver outros métodos de solução. Só que é tudo muito assim, eu vejo que tem que ser que é um trabalho realmente de formiguinha, é um trabalho bastante educativo, sabe? E Uma dorinha consciente, não né? faz verão. Diário. Diário também, né? E a gente nós somos testados conosco, né? Eu falo isso porque, por exemplo, eu atuo mais na trabalhista, mas de vez em quando eu pego algumas causas, porque às vezes o cliente confia em mim, então eu pego a causa de outra área, né? E eu tô com um caso de família em que antes de entrar com a ação, eu sugeri, ó, eu vou pegar, mas assim, a gente está ajuizando uma ação com o intuito de fazer um acordo, né, de resolver o problema. E quando eu fui construindo a tese, que era bem favorável ao meu cliente, chegou num ponto que a gente está com a faca e o queijo na mão. Então, assim, a outra parte quer conversar. E aí a parte que a minha cliente fala assim, não tenho nada com conversar, eu tenho que resgatar aquilo que eu enquadrei no início, explicando que a gente ajuizou uma ação, que era esse o objetivo, para a gente não se perder no caminho. Né? Estratégia processual, né? Acaba que É, é uma estratégia faço processual isso para também. dar margem para você fazer uma negociação, mas deixar de Perfeito. comunicar não é o objetivo, né? Porque existe um processo, porque a gente está muito bem encaminhado no processo, que a gente não vai conversar com a outra parte. Porque a gente tem que estabelecer comunicação, né? A gente também fez isso para a gente poder dar espaço para outra pessoa entrar no lugar que ela precisa entrar. Então, assim, eu tenho que resgatar, mas foi aquilo, porque desde o início eu conscientemente coloco isso para meus clientes, ó, vamos estar abertos a um acordo, vamos estar abertos a comunicar. Um processo judicial não é uma coisa simples, você não simplesmente acha que está tudo ganho. Processo judicial é uma coisa que tem vida. Existe a lei, mas existe a vida dentro do processo que ele pode tomar um rumo que eu não posso te falar, né? Por isso que assim, É o nada. tal do depende, né? Ali entrou. Boa noite, Li. Oi! Obrigada pela presença. Que bom que você está aqui. E assim, isso que eu falo, a gente está com faca e queijo na mão, mas qual que é a nossa participação no negócio jurídico ou no processo? O que a gente pode fazer de intenção? A gente tem que entrar com a melhor intenção ali de resolver, porque tudo pode desandar. E a gente tem que colaborar, sabe? Então, assim, é uma questão que eu percebi que é diária. Entrou um cliente, o meu enquadramento e a minha sugestão sobre essa via, ela tem que ser imediata, porque eu sei que em algum momento ele vai lembrar disso. Ele vai lembrar que eu expliquei para ele que a gente poderia chegar nesse momento de acordo, nesse momento de se comunicar com outra parte, nesse momento de resolver o problema sem depender do judiciário, e a gente tem que colaborar, porque tudo pode acontecer. Pode ser que para ele uma sentença não seja boa, às vezes ele não facilita e tem uma condenação ali.
Então, é uma questão, igual você comentou, realmente é de ter consciência e começa com a gente. E assim, você fez a pós na Espanha, e eu fiz minha pós. Não, imagina, Liz. Eu fiz a minha pós na Argentina. Então, eu fiz 2 anos lá de pós em Direito do Trabalho e já li, porque tem muita influência europeia também na Argentina, Tem é bastante. diferente, né? É diferente, a gente vê que a estrutura do judiciário, de como o processo e a resolução do conflito acontece lá, é diferente, né? As vias, como eles incentivam o acordo, principalmente com o sindicato, tanto que para não depender tanto, né, do judiciário, tanto que nem existe tanta gente assim no judiciário lá na Argentina. Eles são designados, não é igual aqui no Brasil. É E quem diferente já o assistiu, sistema. e quem já assistiu também aquela série Suits, né, que é bem famosa com os advogados, mostra bastante essa questão da mediação, que eles exigem que se passe antes por esse processo de mediação para depois cair no judiciário, que é uma Exatamente. obrigatoriedade, né? Então, assim, e tem penalidades se você acaba caindo, porque é muito caro. As sentenças são irrecorríveis também, né? Tu vai para tu vai, né? O STF fez isso de extinguir esses pré-requisitos, né? De postulação de ações e acabou que abriu, né? A represa abriu. Daí agora, né? Com a resolução 125, começou novamente aquele movimento inverso, né? Vamos, ok, a gente abriu, né? Então, assim, tudo, né? Nenhuma lesão ou ameaça de direito não será analisada, né? Então, o que aconteceu? O STF automaticamente, as políticas públicas, né? O CNJ começou, ok, vamos trazer de volta, né? Vamos novamente, então, estimular o consenso, estimular. E a gente tem isso tanto porque o advogado gosta de normativas, né? Como é que vamos. Tá, Sim. não está regulamentado, está super regulamentado. Resolução 125, Código de Processo Civil, a lei da mediação. Então, assim, tá escrito, tá tudo certo, né? Então, assim, antes de que a gente fala, né, na área do sistema multiportas de acesso à justiça, sabe que eu gosto muito da fala do professor Watanabe, que ele diz que a verdadeira justiça, o acesso à justiça é aquele acesso que garante uma prestação justa, efetiva, né, tempestiva e adequada. Esse é o verdadeiro, né, significado de justiça. Então, tem que observar todos esses fatores. Então, assim, a gente tem, como é que entrou, né? A gente fala, o sistema multiporta segue o sistema americano, né, que foi instaurado pelo Frank Sander em 1976, eu acho, né? Que realmente nessas pesquisas, né, em Harvard, ele viu que constatou essas pesquisas de que as partes não saíam satisfeitas, que é aquilo que eu estava falando, não saem satisfeitas. Uma porque Sim. o ambiente judicial não é propício à análise de sentimentos. Sim. Não tem como. Uma que o E o juiz não tem ritmo? ritmo, né? É assim, é aquela loucura, é o SUS, né? Uma mediação judicial é o SUS, é um SUS. É. Tem como, não tem tempo para se explorar as ferramentas, se entrar com calma para realmente verificar quais são as necessidades, né? Mas tudo isso a gente fala por quê? Porque os advogados têm que saber que existem outras portas. Se formos imaginar um corredor, que é o sistema multiportas, várias portas, e eu vou, né? Aquela última lá é a porta do judiciário. Mas antes eu tenho a negociação, eu tenho a mediação, eu tenho a conciliação, que são os métodos autocompositivos, né? A pessoa Sim. consegue resolver. E depois os heterocompositivos, decisões verticalizadas, né? Judiciário, arbitragem. Mas eu chamo assim, eu gosto muito da palavra empoderamento. A gente empoderar. Eu sei que tem gente que não gosta, empoderamento, não gosta. Eu adoro a coisa do empoderamento. Chamar o poder para si. Olha que fantástico eu sentar com o meu oponente, com a outra parte, e vamos nós resolver o problema que a gente criou.
sem Sim. precisar do juiz, porque a gente sabe que para uma visão sistêmica, porque assim, não tem como a gente falar tudo numa live só, mas uma visão sistêmica, o Brasil ele é a vítima, né? Sim. Foi colonizado por Portugal. Portugal extraiu o ouro, explorou, então está muito enraizado uma visão vitimista no brasileiro. Que, ai, Sim. meu Deus, o que é judiciário? Ele é o pai. É o pai que vai dizer, ai, não, né? Ó, esse é o certo, ó, isso é o errado. Vai dar punição, vai atribuir culpados. Agora, quando eu puxo para mim, porque a gente sabe que a mediação não é para todo mundo, Uhum. as constelações não são para todo mundo. Bert já falava, cuidado com as vítimas. A gente está Uhum. vendo esse movimento causou, né, uma série de intempéries no judiciário. Então, Sim. assim, né, vamos chamar para si a autorresponsabilidade e pegar para a pessoa, ó, tá aqui a tua mochilinha, vamos vestir a mochilinha, vamos ver como é que a gente consegue resolver. Eu tô aqui para te ajudar, né? Sim. Eu adorei essa palavra empoderamento, porque ela fala assim, eu acho que a gente aterrar um pouco também, né? Isso. Aterrar para entender que a gente tá, assim, geralmente quem ajuiza uma ação são adultos e você precisa entrar nesse perfil, né? De que o adulto, ele é flexível, ele resolve, ele não fica dando birra, ele não fica resistindo. E eu acho que é uma postura que a gente precisa desse aterramento e se empoderar de entender que a gente decide também a via que a gente quer resolver qualquer coisa. O judiciário não é a única. E falta bastante da nossa parte, enquanto advogadas, assim, e educar mesmo o cliente para isso. Eu senti essa diferença porque eu comecei a entender que a gente tem um poder, a gente tem que abrir mão a cada atendimento, no sentido assim, não vai depender de mim, não depende, você tá junto comigo, eu preciso de você também decidindo, então eu comecei a equilibrar melhor meus contratos também, principalmente trabalhista, para Mas quem nunca mostrar. falou, né, Nara? Eu já fui uma que me emaranhava total, né? Ai, não, deixa para mim que eu resolvo. Sim, Né? Tem coisa que tem muito cliente, a maioria deles, eles chegam eles vêm até a gente querendo aliados, né? sim, Ah, o que aconteceu? Entendeu? Deus, o livro tu falar assim, tá, vamos é, tentar chamar a responsabilidade, ver, né, onde que a gente consegue, qual é a tua, não é culpa, responsabilidade nisso. sim, e assim, quando eu falo humanizado, também é uma questão humanizada para nós, né? Eu comecei a negociar melhor os meus contratos do trabalhista, justamente para equilibrar, para eu não entrar como salvadora, principalmente na área trabalhista, que acaba que eu tenho que concorrer com advogados que não cobram consulta, que fazem tudo no risco. Então, eu comecei ali mostrar para o cliente que a gente está entrando juntos, a gente vai estar aterrado, ele vai estar ali com a autonomia dele do meu lado, né? Então eu equilibrei meu contrato para poder cobrar um valor, mesmo independente do risco, para ele poder vir, né, como cliente adulto, assumindo mesmo. Não, beleza, eu Exatamente. vou Ah, entrar não, no peraí. judiciário Ótima, tô bancando também, eu presente. tô botando uma moeda nesse negócio, né? É tal do skin in the game, né? Tá, e daí? Se der, Deus, se Sim, não der, não deu, tu faz tudo, né? E cadê isso. minha contribuição? É, Perfeito. porque assim, o que eu percebo? Existe uma dificuldade da gente colocar fazer uma negociação também com o cliente em contratos de risco. E acaba que você faz tudo, já vi isso, alguns casos assim que não são meus, em que a pessoa faz um risco, desempenha um trabalho perfeito no processo, sai sentença positiva, aí vai para execução, tenta achar o réu, ele está desaparecido, não tem R$ 1 na conta, não tem um imóvel, e o cliente ainda, como ele entra muito como vítima, ele ainda acha que você, que fez tudo, não foi suficiente, então acaba tendo ali um desequilíbrio depois, fala assim, mas você fez errado alguma coisa. Mesmo assim, não é isso, a Aham. advogada fez tudo, Bota a mas culpa na assim, faca ainda, né? Tu fez um monte de merda, mas a culpada é a pobre da faca ainda, né? Tudo. isso. Então, assim, acaba que a gente tem que negociar. Então, é isso que eu queria ver com você. Eu fiz um curso de negociação
pela Escola de Advogados da OAB de São Paulo, que hoje eu moro em São Paulo. E quando eu fiz, foi no passado, eu falei, gente, não tem condições nenhuma de nenhum ser humano sair na vida adulta sem fazer melhorar suas técnicas de negociação, porque a gente está negociando a todo instante. A gente, para comprar um picolé, se a gente quiser um desconto, se a gente quer uma sombra ali na praia, se a gente quer sentar no banco, a gente está negociando. Então, assim, quando você percebeu que você precisava assim, melhorar suas técnicas de negociação, porque não é só a gente entender que ela é importante, mas é aprimorar, né? Com técnica, saber qual que é o seu perfil, às vezes abrir mão de uma negociação, porque você não tem aquela estratégia, então é melhor alguém negociar no seu lugar, né? Porque existem pessoas que são mais combativas, outras são que não gostam de conflito, então acaba influenciando muito, né? Exatamente. Tem todo o perfil. Eu vi que eu não sabia nada de negociação quando eu fui estudar negociação. Né? E aí eu vi, nossa, que todo advogado acha que sabe negociar. Quem é advogado eu sei que não gosta de ouvir, mas todo advogado acha, não, eu fiz direito, eu sei negociar. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Não tem absolutamente nada a ver. Quando a gente fala de negociação, a gente não está falando, não falo de táticas, né? Mal intencionadas, a gente fala de estratégia, a gente fala de técnica, e técnica se aprende. Então eu vi, né, o advogado, né, tá lá com o seu ego muito, né, enraizado. E eu, nossa, não, eu sei negociar. Imagina, sou advogado, sei negociar. Fui estudar e eu vi realmente, nossa, eu não sei o que eu fazia. Eu achava que era uma negociação, mas era barganha. Era aquelas vendas de rede, né? Ah, quanto é que tá? 200? Ah, não! Dou 150. Não, te pago 120. Eu barganhava e achava que aquilo era negociar. Então, assim, quando eu fui, a gente não tem conhecimento, né? Não tem como trazer clareza daquilo que a gente não sabe. Aí, quando eu fui estudar, fui conhecer as técnicas que eu vi que, de fato, eu não sabia o que era negociação. E falo com toda humildade, né? Depois eu fui estudar, porque são técnicas, né? Em que pese a gente acorde. Então, assim, todos os dias negociando a primeira negociação diária é o quê? É com 5 minutinhos, né? Da soneca. Ai, mais 5 minutinhos. Não, mais 5, mais 10, mais 1 hora, né? Ali tu começa já a negociar. E a negociação, assim, o advogado não sabe negociar porque não aprendeu na faculdade. Agora que estão inserindo essas cadeiras, né, de mediação. Então, antecede, geralmente, a negociação, como é a primeira porta, negociação direta é a primeira porta de acesso à justiça. Então, assim, se começa, né, a mediação pela matéria da negociação. Mas, claro, com nuances, né, bem, assim, vamos dizer, superficiais. Que é estudando, é lendo, é adquirindo conhecimento, que tu vai pegando as técnicas, né? A gente acorda negociando, e eu falo negociação, não é só suits, né? Não é aquelas grandes negociações milionárias, não, gente, né? A negociação é empoderamento, porque quando a gente fala de negociação, Nara, a gente fala de inteligência emocional. Eu comecei a estudar, me aprofundar no desenvolvimento humano, estudando neurolinguística, estudando PNL, porque comecei a ver que eu preciso ter ferramentas para entender o ser humano, porque a lei, fazer processo, toda aquela história eu já contei, que a gente já aprendeu na faculdade. Agora, essas ferramentas eu não tinha. Essas ferramentas eu precisei buscar, estudar, para daí conseguir usar no dia a dia. E eu falo que negociação é para todo mundo. Eu não gosto daquelas histórias de que coloca o negociador no pedestal como se fosse um rei, porque, nossa, né? É negociador, sabe? As táticas, que já não gosto de tática, eu falo de técnica. Técnica, tu vai usar conhecimento para chegar no sim. Tu vai usar do conhecimento para saber quais são os gatilhos que você dispara naquelas reações. Eu tenho essas reações, porque não é o teu cognitivo que passa o cartão, é o teu emocional.
95% é cognitivo, 5% é emocional. Sim. Aliás, 95% é emocional e 5% cognitivo. Então, assim, o que é que faz tu tomar as decisões que tu faz? Sabe? Uma coisa assim, pra gente trazer, pra tangibilizar, assim, pensa, tu tá num estresse violento, tu tá ansiosa. Quais são as decisões que tu toma sobre estresse? Sobre um nível hard de estresse, Sim. tu consegue pensar, raciocinar, tu consegue ter uma decisão favorável para ti? Não consegue, tu vai decidir qualquer coisa, decide aí, tu vai conseguir negociar ali um valor, a compra de um imóvel, alguma coisa, não vai conseguir racionalizar, não vai conseguir saber o que tá, qual é o teu emocional por trás disso que tá fazendo tu decidir. E quando eu falo de empoderar as mulheres, principalmente, porque teve pesquisas, né, feitas com mulheres do agronegócio. Deixa eu ver aqui, Lise, querida, beijo. É isso aí mesmo, ó, querer resolver rápido me faz gastar mais, mas é porque não é o teu. Quem passa o cartão? É emocional. Eu tô ali, ó, o que foi, né? Qual foi o gatilho? Exatamente. As mulheres inseridas no agronegócio, tanto ali gestoras, né, como empresárias, enfim, elas disseram que elas sentem necessidade de ter conhecimentos dessas habilidades. Mas são coisas, né, são habilidades, ferramentas que toda a mulher, que toda a pessoa, homem e mulher, devem ter. Porque a gente está negociando a todo momento. E saber quais são as táticas usadas, o que a pessoa está fazendo, como é que eu vou ter. Até hoje eu estava fazendo uma petição e a Cibele, Geraldo, lugar de mulher aonde ela quiser, exatamente, né? O empoderamento feminino, quando eu falo de empoderamento feminino, é isso, a gente estudar, né? Saber desenvolver o autoconhecimento, ter conhecimento das técnicas, né? E não é o que tá, né, mostrando por aí rebolar, como é que é o empoderamento feminino rebolando, funkzão, não sei o quê, né? Saia curta, bunda de fora. Né? No meu entender, não, acho que é uma regressão, né? O nosso empoderamento vai ser eu saber me conhecer, eu ter conhecimento dos meus sentimentos, quais são os gatilhos que são disparados com tais reações e deixar de ser tão reativa. Porque a gente, né, somos seres reativos. Aquilo ali, eu estou reagindo, não estou agindo, não estou tendo, usando da inteligência emocional. O que fala, né, inteligência emocional? É tu saber exatamente o que é ter, é passar a ter controle. A gente não consegue ter controle total, mas assim, começar a ter controle sobre os nossos sentimentos. E a gente só vai conseguir isso se autoconhecendo. Então não tem como fugir. Não, eu não posso começar a falar de negociação se eu não falar de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, empoderamento, né? Desenvolver inteligência emocional, não escolher, né? Escolher tomar as rédeas do que você vai decidir também, né? E isso é bom que você está falando, porque quando eu fiz o meu curso de negociação, eu fiquei em choque. Eu falei assim, meu Deus, eu sou um pato, praticamente. A vida inteira as pessoas estavam negociando para mim. Eu entregava esse poder de decisão a outra pessoa, porque eu conseguia perceber que, como existe um perfil de negociador, algumas pessoas que não tinham medo de negociar estavam decidindo por mim. Então, quando eu parei e falei assim, não, peraí, tem gente que tá me passando assim a perna, sabe? E negociar é uma troca, né? É um crescimento também. Então, acho que quebrar o medo de fazer uma troca com outra pessoa que é adulta, e não ter uma afobação, igual alguém falou aqui, que é muito rápido. Foi uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer. Existe um tempo para negociar. E esse tempo, às vezes, é rápido. O que não e, fazer, às vezes, eu sempre digo, não ceder antes do tempo. Isso, não dizer sim. Existe um seu lugar dentro da negociação, existe um tempo. Às vezes você vai ser rápida, mas isso é com técnica também, porque a outra pessoa, justamente porque ela não sabe o que está fazendo, você vai influenciar com a pressão.
né, com a autoridade, ou com aquela, né, aquele tempo. Vou te dar 2 dias para você pensar. Existe um tempo. Mas às vezes, quando não Ok, faz parte do existe. jogo, né? Essa ferramenta não seria o ultimato que a gente fala que tem várias estratégias, né? Boa Sim, noite, isso. Toral. Não seria um ultimato desse, não, ou vai ou racha. Não, não é, né? A gente tem como fugir do ultimato, que é uma tática. Entendeu? O Sim, blefe, o ultimato, a desqualificação, desqualificar, né, a pessoa para aumentar o teu poder negocial. Isso tudo são táticas que a gente, depois que tu tem conhecimento do que as pessoas utilizam, né, aí tu sim. vai, não, ele tá usando dessa tática comigo. Aí Uhum. vai te empoderando, tu vai tomando consciência dos teus sentimentos, o que está envolvendo ali para ter decisões, né, mais assertivas, decisões conscientes. Sim, aí foi assim, essa questão da ansiedade, da minha necessidade de resolver as coisas com uma velocidade que não existe, porque existe tempo para tudo, gente. Existe um tempo para a gente decidir, para a gente negociar, para a gente construir algo. E eu já queria resolver as coisas muito rápidas. As Eu vejo partes hoje. querem resolver. Quem está devendo, E eu. principalmente, quer resolver. Meu Deus, eu quero resolver, não consigo dormir, preciso tirar esse peso e quer resolver. Só que nem sempre, né? Esse acordo, assim, tão rápido, ele vai ser bom. Tem Sim, essa com fase de certeza. maturação. Sim, eu vejo assim que o tanto que a minha advocacia ela amadureceu quando eu entendi que eu precisava estar não decidindo pelo emocional, igual você comentou. Porque eu entendo que existe um tempo da negociação, uma técnica, um ritmo, é uma troca, é uma dança. E antes não, eu só queria ou pegar ou jogar. Então não era uma troca, não era uma negociação onde você cede, onde você escuta, não tinha tempo para isso na minha negociação. Então acabava que eu ficava na mão de outra pessoa. Porque a partir do momento que eu determino um ritmo e tenho consciência que eu quero entender primeiro, quero participar mesmo, eu não aceito essa pressão, né? Essa pressão. Então acaba, por isso que eu quis falar que a gente está abordando aqui de uma forma humanizada, porque ela passa pela essa percepção de quem está negociando, percepção de que você é uma pessoa e existe um processo acontecendo ali naquela negociação e que sim, vão ter coisas rápidas no automático, na sua percepção intuitiva, mas a maioria das vezes depende só da gente diminuir essa afobação, estar mais consciente também, né, de que a gente está negociando, que negociar é abrir mão, é abrir mão, né, de alguma A gente coisa. Se fala você assim, fala. a gente não deve, porque poder que ninguém, né? Ninguém está amarrado aqui, Sim, mas a gente não deve fazer uma concessão sem uma troca. sim, exatamente. Eu estou concedendo, mas ó, vamos trocar, sabe? A gente tem que baixar Exatamente. do pedestal e assim, ó, vamos, o óbvio tem que ser dito, tá? Eu só estou sentada aqui nessa mesa para negociar contigo porque eu preciso de ti. Porque se eu Sim. não precisasse, eu não estaria aqui. Então, a Uhum. negociação precede a necessidade do outro. O que a gente faz? A gente está tentando convencer o outro a aceitar o que eu quero, ou estou tentando entender o que o outro quer. Uhum. É uma questão de mudança de paradigma, né? Eu tô aqui para negociar, preciso do outro. Quando a Uhum. gente vai sentar numa mesa, eu tenho que minimizar. Então, assim, né? Diminuir essa minha necessidade do outro, aumentar o meu poder, a minha valorização pessoal. Tudo, o que eu posso fazer? Eu posso contar com outras pessoas, eu posso ter ajuda dos outros. O que eu posso fazer para, assim, eu precisar menos daquela pessoa? Entende? Isso vai Sim. aumentar o meu poder pessoal. Isso vai aumentar o meu poder, que a gente fala de barganha, mas o meu poder negocial, situacional naquela história. Só que se eu tô sentada ali, eu preciso do outro. E eu preciso entender o que o outro quer. Quais são os valores que estão em jogo, que a gente não fala de preço, a gente fala de valor. Porque para mim, pegar, sei lá, pega uma máquina fotográfica antiga, para quem
é fotógrafo, para quem está inserido nesse, né, nesse meio, gosta disso, nossa, uma máquina antiga vai ter muito valor para ele. Para mim já não tem. Então eu tenho que saber, Uhum. daqui a pouco eu estou negociando aquela história da laranja, né? Ah, não, mas todo mundo quer, vamos dividir a laranja, mas eu não quero a laranja, eu quero o suco. Então tu fica com o suco, eu fico com a laranja. Aham. Saber quais são os valores, os Sim. princípios que estão em jogo. Isso tudo a gente tem que, né, sentar e começar a desenhar. E é muito assim, eu falo o que, que a gente deve, né? Não tem como sentar e explicar tudo, mas assim, o que, que eu posso fazer? Tudo que eu puder por uma questão de PNL, né? De neurolinguística, tirar o não da situação. Ao invés de falar, Aham. não, isso aqui não é, então vamos colocar situações positivas, vamos reforçar. Exemplo, na compra de um carro. O que, que a pessoa está buscando na compra de um carro? É segurança. Então, tá, o que, que tu vai fazer? Tu vai mostrar que os pneus maiores, com aro maior, vai trazer mais segurança, que tem 5, 6 airbags. Por quê? Porque ele quer segurança. E aí, ao invés de falar não, de uma coisa que se vai falar é de preço, você vai falar, você concorda que o carro supra as suas necessidades? Só para a gente tangibilizar de que forma você vai aplicar no seu dia a dia, nas questões que tu precisa aplicar, né? Então a gente traz, tenta tirar o máximo de não, coloca o sim. Você concorda que o Sim. carro é seguro? Você concorda que o carro fornece os equipamentos de segurança que você precisa? Então tu vai falar tanto sim, 4, 5 sims, que na hora de fechar aquela negociação, ele não, o cérebro já acostumou com sim. O que ele vai falar não? Sim. Sabe? Não, eu Sim, adorei isso. Eu adorei, né? sim, eu adorei isso porque a gente pode entender que a gente pode suavizar, né? A gente pode melhorar nossa comunicação também, que é Comunicação. importante. Eu acho que falta ouvir muitas pessoas e enquanto a gente está aqui aprendendo as técnicas e falando sobre elas, eu falo que o teste maior para nós, quando depois que a gente faz um curso ou depois que a gente toma consciência da importância da negociação, são casos pessoais, né? Por exemplo, enquanto advogadas, a gente às vezes ajuiza umas ações assim, em causa própria. E ali a gente tem toda aquela estratégia e tem ali a oportunidade de colocar em prática a nossa negociação. Então, assim, é diário, né? É diário a gente entender que é, é necessário entrar na negociação, às vezes para não ter um resultado imediato, mas para finalizar as coisas bem, às vezes para suavizar o processo, seja por questões da pessoa continuar, né, no meio judicial, às vezes a gente começa a negociar ali, não deu certo, começa a melhorar a comunicação, aplica, é um crescimento a cada vez que a gente começa a negociar com a pessoa. E não esperar um resultado positivo de imediato. Eu acho que essa questão do tempo que a gente está conversando aqui, da gente querer um resultado, da gente querer Mas nosso. aqui é o adultecer, né? A gente é adulto, a gente sabe que não existem mágicas. Então, assim, tudo é alta responsabilidade, né? A gente Sim. tá. Claro que por estratégia, eu faço muito. Por estratégia, eu vou apresentar uma contestação. Por estratégia, eu vou juntar prova testemunhal. Por estratégia, né? Aham. Mas quando a gente tira do, né, sem falar de judicial, vamos falar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É claro que é tudo muito bonito, né? Ok, agora É. quando eu tô inserida na negociação, quando é para mim, tu tem que respirar, go to the balcony, né? Vai para a sacada, respira, veja o que está envolvendo tudo isso. Tem um livro, até que eu anotei aqui, O Poder do Não Positivo, do William Ury, né? Que ele fala exatamente aqui que existem situações diariamente que precisamos dizer não para as pessoas, né? Só que daí, para isso, eu preciso entrar em contato com os meus sentimentos. Uhum. Com o Escreva emocional, né? o que Regular está o acontecendo. emocional. A gente traz, escrever é uma ferramenta fantástica. A gente tira do terreno Sim, do pensamento e coloca ali, tangibiliza aqui. Então tá, o que, que eu tô sentindo? Às vezes tu, sim. tu tá sentindo tanta coisa que nem tu sabe o que, que tu tá sentindo. Então tu começa a escrever, tu se obriga a organizar nas gavetinhas mentais, né? O que que tá acontecendo comigo? Ah, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo ali. Então eu entrar em contato com os meus sentimentos é muito importante. Inclusive
nos Perfeito. negócios, inclusive nas negociações, para eu saber o que está em jogo. Quais que são os meus pilares? O que para mim é importante? O que está influenciando? O que vai influenciar? Quais são, né, os O que é players? Quem é que está importante, né? envolvido? O que é mais Quem é que... importante nesse momento que está me incomodando, me deixando insatisfeito? E eu falo isso normalmente, porque eu sou uma pessoa muito visual. Então, assim, às vezes de madrugada vem aquela mensagem assim, meu Deus, sabe que tudo que você não resolve durante o dia vem na insônia. E eu falo, gente, eu preciso de um caderno do lado da minha cama, porque eu preciso escrever, assim, é a hora que vem à tona tudo que precisa elaborar. E quando a gente escreve, para mim, pelo menos, eu consigo visualizar e resolver questões que eu não consigo fazer mentalmente, porque eu não consigo, assim, olhar, né? A gente às vezes ouve vozes, assim, nossas. Como é que fala? A gente ouve nossas vozes. Acho que eu até coloquei esses dias aqui no A story. O maior artista parte mais do tempo a gente passa mentalmente. Então, o A gente tá artista mais ali. ouvido do ano, gente, de cada um, são nossas vozes na cabeça, né? As paranoias, né? E aí a gente não consegue, às vezes, sozinho ali, a gente evita, né? Tem aquela sabotagem. Quando a gente coloca no papel, a gente encara e a gente enxerga. Então, para mim, que sou uma pessoa visual, isso é excelente, porque eu fui vendo, assim, alguns pontos de insatisfação que eu tentava acobertar pela positividade ali tóxica, vamos dizer, e não adianta, né? A gente tá ali vibrando naquilo. E falando sobre isso, isso também serve, essa técnica, gente, para testemunhas, para nossos clientes, antes de ir para uma audiência, explicar, gente, a audiência, a negociação, não é uma sessão de desabafo. Então, coloca tudo no papel que você está insatisfeita, né? Transborda Descarrego, né? ali. Essa Descarrega a técnica é mensagem no muito boa. papel. Coloca no papel os seus Coloca no sentimentos. papel e Né? escolhe três. Três que você quer resolver hoje. E Perfeito. aí a gente vai tentando trazer aqueles pontos e entender que a insatisfação, a necessidade não atendida, o que pode ser melhorado, a participação do outro, entender que nem tudo é resolvido de imediato, que a gente tem que parar de ter. Assim, existem pessoas que são evitativas, né? A gente vai, por isso que é importante a gente entender o comportamento humano, que a gente evita muito de lidar com o emocional, com questões mal resolvidas, e a gente vai trazendo em tudo. Não tem como. Uma hora a gente fica colocando embaixo do tapete e o tapete está uma montanha, né? Não tem como esconder mais. Então a gente vê isso na Verdade. negociação também, que as pessoas trazem questões mal resolvidas porque não querem encarar e tem muita dificuldade de fazer essa regulação emocional e traz ali como uma sessão mesmo de terapia. E não é. Né, gente? Existe tempo para tudo, lugar para tudo, e a negociação, você está ali com outro adulto, com sua parte mais saudável para resolver uma questão. Então, cada vez mais, quanto mais eu estiver saudável também para ajudar meu cliente, porque pelo menos alguém tem que ir saudável, né, gente? Não pode todo mundo é, descompensado para uma negociação. Então, quanto mais a Mas é que a gente. gente vê muito advogado descompensado, advogado com seu ego lá na PQP. E, meu Deus do céu, advogado, assim, eu já presenciei N, eu faço diversas audiências por semana, o acordo não ser efetivado por alguma coisa que foi dita. Então, uma coisa que foi dita acionou um gatilho dele. O advogado Exatamente. não permitiu, só que o advogado não é o cliente dono da causa. Exato. Então, assim, tem que ter uma mudança comportamental do advogado, só que clientes escolham seus advogados. Hoje, quando a gente Sim. fala de humanizar, a gente tem cliente que, meu Deus, se vai para uma audiência, a pessoa passa mal, a pessoa tem, né, tem N situações comportamentais emotivas. Então, assim, o advogado tem que ter conhecimento de tudo que envolve, que são questões emocionais. Assim como a gente não Eu está acho. habituado num Não ambiente dá. hospitalar, às vezes tu vai lá para tirar uma verruguinha, meu Deus do céu, fica 2 dias sem dormir, né? Sim. Então, assim, não come, não dorme, não. Para a pessoa que não está habituada naquele ambiente, é diferente. Então, assim, tudo isso, o advogado, com essa visão mais humanizada, que hoje não tem como, tá tudo aí. A Tem. pessoa já chega no teu escritório, já Google, já deu um Google, já sabe mais ou menos o que vai fazer. Se Sim. duvidar, sabe até as decisões do nosso tribunal. Então, assim, tu tem que oferecer
um serviço realmente de qualidade, né? Dizer, olha, Eu tive um conselho hoje, eu vi alguma coisa assim na internet falando assim, quando o cliente chega te mostrando o processo para você olhar, como que eu vou abordar esse cliente? Aí eu lembro que o advogado falou assim, pergunta para ele como que ele aplicaria a súmula X no caso. Aí a pessoa não vai saber, porque ela não tem habilidade técnica. Então, ali você quebra aquele imediatismo, aquela necessidade de urgência. Você impõe o seu enquadramento, o seu ritmo, né? Aí vem o humanizado, vem a parte de humano para humano, né? Cada um indo para o seu lugar ali, um lugar que você está atendendo, você é o profissional, você tem a técnica, que não é assim, uma né? E eu regrinha acho boa também, Nara, a regrinha dos 5 porquês, né? O fundador da Toyota fez isso para pesquisa de satisfação do cliente e inventou a regrinha. Claro que ela é bem básica, mas assim, né? Como eu falo, óbvio tem que ser dito. Que o advogado tem que fazer para o seu cliente, porque ele só vai conseguir, de fato, orientar efetivamente o teu cliente, saber qual porta tu vai bater, né? Se vamos para conciliação, se vamos tentar uma negociação, sempre se tenta uma negociação, mas não é aquela negociação que está habituada, é realmente ter conhecimento das técnicas. E se o advogado não sabe, amigo, chama um advogado que saiba, faça uma parceria, porque Sim, até que tu vai adquirir toda aquela expertise, todo aquele conhecimento do advogado que sabe, tu vai levar muito é, tempo. Tu fica naquilo que tu sim. sabe, naquilo que tu já está acostumado. E chama, faz uma parceria com o advogado que já está inserido. E daí tenta realmente negociar, mas não é aquela compra e venda de rede, né? É tentar Sim. negociar, mas o advogado tem que ter conhecimento dessas ferramentas, né? O que pode, o que não pode fazer, o que poderia auxiliar, porque nós somos os juízes da causa, né? Nós é Sim, que o vamos primeiro. dizer, vamos fazer, não vamos fazer, vamos ficar É aí. um poder muito grande de influência. A gente tem que saber que a gente pode devolver. Falar, tipo assim, isso é seu, toma que é seu, calma lá, vamos aqui como adulto, um do lado do outro. Mas, assim, para a gente até finalizar, que já até passou de 1 hora já. Então, a nossa conversa é muito rápida. Mas, assim, o que eu gostei muito de falar com você, por exemplo, dessa questão do humanizado, é porque eu vejo que existe uma crítica até de pessoas com constelação e tá ok, ou com outras questões que a gente busca melhorar também, como coach, PNL, ou alguma questão mais terapêutica, porque a gente sente necessidade de também regular a gente para conseguir lidar com o emocional do nosso cliente, né? Então é E não normal. projeta, né? E Como acontece frequentemente, o advogado é, projetando no direito do cliente as suas insatisfações, o que no outro tu tá vendo que tá te incomodando, porque é uma projeção de mim, o que me incomoda? É aquele exato. confronto, o que tem em mim que tá me incomodando ali. E o interessante é que, por exemplo, eu tenho absoluta certeza hoje que a pessoa, quando experimenta uma pessoa, um advogado ou qualquer área mais humanizada, que olha, que entende o tempo, o ritmo, que coloca ela para poder tomar, né, se empoderar, ela não vai se arrepender. Então, assim, são os primeiros clientes que vão voltar atrás e vão falar que não. Só quem realmente é muito resistente, porque realmente eu tento manter o mais firme possível. Eu dispenso muitos clientes porque eu sinto que a pessoa não está madura, o Perfeito, é tema que o não. nosso trabalho não é para todo mundo, entendeu? Não tem como falar Sim, para todo mundo. Vai ter gente que não vai achar sentido em nada do que a gente está falando aqui. Tem aquele litigante contumaz que vai para a arena judicial e se realiza, tem orgasmos ali, entendeu? Fazendo, adora. Mas, então, ok. E tem o cliente que ok. vai querer o quê? Um aliado, não vai querer resolver seu problema, não vai querer assumir a sua cota de responsabilidade, vai querer alguém ali para dizer, ah, não, isso tá certo e tal. E tá tudo certo, a gente sabe, né? Tá tudo Sim, tá tudo certo. certo. Tá tudo certo. É o caminho que escolheu. Então, acho que. Mas, assim, experimentar alguém que tá ali tentando humanizar o processo, colocar você para decidir, eu acho que é uma Saber das oportunidade suas excelente. necessidades, o que você precisa, porque se o advogado não sabe chegar no ponto das necessidades do cliente, ele vai ficar ali dando voltas em É, volta do rabo. Vai litigar, vai lá, exatamente. daí sai uma sentença desfavorável, recorre
perde, aí fica naquele ali, o cliente acabou que se frustrou porque Sim. não conseguiu o que ele queria, então Não assim, é uma questão participou, né? e vai tempo, vai, né? A gente E vê uma das processo. queixas que eu mais vejo, assim, de outros clientes que têm advogados, é tipo, meu advogado sumiu, meu advogado não me dá um feedback, meu advogado não me posiciona, porque o advogado assume para ele. Não se coloca ali, ó, é isso, você entrou comigo como igual, você vai ter um risco financeiro, então você tem que saber o que está acontecendo. Né? Tipo assim, vem comigo. Então, acho que é uma postura que ali no enquadramento melhora muito a negociação. Mas para a gente finalizar, eu queria ver com você, assim, que é o tema que a gente está falando hoje sobre negociação jurídica humanizada. Para você, o que, que seria, então, essa negociação jurídica humanizada? Assim, numa frase, ou até para poder orientar quem quiser saber mais alguma coisa sobre o tema? Aí uma frase, não sei se eu vou conseguir resumir, mas é a gente empoderar realmente as partes, né? Empoderamento de uma situação, é trazer clareza, né? Dessas questões que antecedem, né? Que são questões sentimentais, que são questões que antecedem a decisão. O que está motivando eu decidir? Então, tudo isso que pode contribuir para uma decisão melhor. Então, se eu tenho conhecimento disso, eu vou tomar decisões conscientes. Eu vou melhorar a minha vida. Isso tudo é inevitável, gente. Conhecimento para termos decisões conscientes e decisões favoráveis para a gente mesmo. E não tem, somos humanos. Se formos falar de uma empresa, formos falar de CNPJ, tem pessoas. Os Sim, negócios são pessoas. Então, tudo é, na minha visão, tudo é humanizado, porque somos pessoas. Os robôs não vão conseguir superar a inteligência emocional. Não tem como inserir. O ser sim. humano é muito complexo, então tudo envolve ser humano, tudo envolve pessoas. Então, ter conhecimento do que envolve inteligência emocional, desenvolver essas novas habilidades, isso é fundamental no nosso dia a dia. Fundamental. Excelente. E assim, eu acho que tem um livro aqui que a gente pode indicar, que seria o livro da comunicação não violenta do Perfeito. Machado, porque Perfeito. lá ele traz esse olhar para as necessidades não atendidas que a gente carrega na mochilinha e a gente tenta botar em qualquer coisa que a gente está O que eu fazendo, estou seja no comunicando, né? trabalho. Qual é que é a minha estratégia de comunicação? A gente não sabe comunicar. E está tudo certo Não, porque ninguém ensinou. O ser humano não sabe se sim, comunicar. A gente, né? Vítimas fazendo vítimas, lá de trás, os nossos pais já não sabiam, os avós não sabiam. Então, para a gente quebrar esse ciclo, né, a gente tem que aprender como é que o que eu estou comunicando. Até o que eu comunico se transforma no pensamento, que se transforma numa crença. Então, tudo é sim. o que eu estou fazendo, o que eu estou comunicando. E ninguém nos ensinou. E na faculdade, né, meu bem? Não, né? Então, aí que entra essas habilidades, esse desenvolvimento humano que é fundamental em todo Sim, negócio bem sim, sim. sucedido, estruturado, até para a gente saber quais decisões, o que está nos motivando, né, a tomar as decisões que a gente está tomando. Deixa eu só dar um oizinho aqui, Elise, querida. Oi, oi, Ah, gente. Joyce, boa noite, Joyce. Eu acho que não tem perguntas aqui, mas assim, a gente está aqui aberta para conversar com vocês no direct. Pode seguir a mim e a Gabi, quem estiver acompanhando aqui. A live vai ficar salva aqui no Instagram. Depois eu vou subir no meu canal do YouTube. E eu tô Maravilha. super feliz de trocar com você, porque é muito leve, assim, eu já estava querendo, a gente já falava de outras coisas que a gente tem interesse em comum, e eu acho que a negociação, para mim, foi um despertar, assim, até o próprio curso me mostrou em que ponto eu estava da minha vida, porque negociar é todo Uhum. momento, né? E tanto que eu sou uma pessoa que evitava conflito e isso influenciava nos meus resultados. Sendo que algumas vezes é só uma comunicação e trocar é natural.
às vezes você também lidar com não, às vezes você não vai ganhar, mas assim, pelo menos você exerceu ali uma troca e né, e coloca em prática uma habilidade, né, que é O comunicação. não é violento, né? O não provoca reações da gente, né? Comportamentais, o não, Sim. não. Então, assim, de que forma, vamos, né? Quando eu falo suprime esse não. Hoje eu falei para Cibele, minha assessora, eu falei, Cibele, tira esse não dessa petição. Vamos tirar esse não, porque, né? Não é essa comunicação que a gente quer. Tira o não, vamos ver de que forma a gente Exatamente. consegue inserir. Então, assim, são pequenas modificações. Ó, a Cibele entrou agora, né? Cibele, não falei do não hoje. Tira esse não daí dessa petição. Vamos colocar de uma forma positiva, vamos colocar de uma forma favorável para mudar o que é a PNL, para mudar a comunicação, para mudar o que o cérebro está absorvendo, está Recebendo, né? entendendo, recebendo. Né? Fazer um filtro, gente, desabafa no papel, no Desabafa no oficial, papel, joga o tudo. papel de carta, não é Nossa, onde Sibeli você tá vai aqui, não me deixa escrever. mentir, falando, né? Tira o não, porque isso vai causar uma outra interpretação. Uma coisa bacana aqui para a gente finalizar é quando a gente coloca no papel aquilo que nos incomoda, nossos sentimentos e de que forma eu posso resolver, tá? De que forma eu posso resolver. A gente vai trazer o problema, mas a gente vai tentar trazer a solução junto. Então, vamos fazer ali numa coluna o problema, na outra coluna a solução. De que forma eu posso resolver, tá? Uhum. Outra, ponto 2, de que forma o outro pode resolver. Então, quais os recursos do outro, que não depende de mim. E no número 3, quais recursos nós dois conseguimos juntos resolver, né? Porque negociação é sobre o outro também, né? Novamente, se eu não precisasse do outro, eu não estaria ali. Então, eu preciso saber o que o outro precisa, quais são os valores. Então, isso aí ajuda a trazer mais clareza, né? De que forma eu posso resolver com os meus recursos internos, de que forma o outro pode, de que forma juntos conseguimos resolver. Perfeito. Nossa, fechou com chave de ouro. Vamos bater palma. Eu agradeço muito, Obrigado Gabi. pelo convite, agradeço aqui a oportunidade de estar dividindo contigo conhecimentos, trocas, e estou aqui disponível, aberta para novas lives, enfim, né? O que puder, o que estiver a meu alcance, estarei aqui. Quando você estiver aqui em São Paulo, você me avisa. Vamos fazer um café virtual também para a Vamos gente fazer um café. elaborar aqui um roteiro, assim, até para poder passar para outros advogados, para a gente negociar nossos contratos, né? Começa com a gente, gente. Começa Sempre. com a gente, Olha para a você, questão onde para de você. dar desconto, Exatamente. posicionamento, né? O nosso trabalho não é para todo mundo e tá tudo certo. Você vai aprender e vai colocar em prática na sua vida, em qualquer situação. Eu comecei a entender que, sim, eu tenho um lugar de voz e eu posso usá-la. E nesse lugar de voz, eu posso também determinar a forma como eu quero também. Existe um perfil, e o meu perfil tem que ser respeitado. Então, acho que é empoderar. E justamente para mulheres, estudem sobre que é muito comum, né? Que existe aquela questão de interromper. Assim, os homens costumam interromper as mulheres, não ouvi-las, ou tentar ditar uma forma que elas mesmas fazem o trabalho dela, mas eles querem ensinar. Então, tome consciência também de algumas situações que acontecem com mulheres, para você entender e se posicionar. Então, assim, tome posse aí do seu lugar de fala. Conhecimento, nosso lugar de fala é o posicionamento, né? É Seu importante. posicionamento. Você tem seu lugar no mundo, tome ele, a terra aí. Nesse meio que fala, existe assim, tome posse do seu lugar. E é isso. Vai para suas negociações sabendo que você tem um lugar ali e tá tudo certo, tá bom? Então é isso, eu agradeço. Gratidão, querida. Boa noite. Vai estar aqui, sigam a gente. Qualquer coisa podem trocar no direct e a gente vai ver se marca mais uma vez, né, Gabi? Claro. Muito obrigada, adorei o tema. Acho super necessário, importante a gente olhar. E faz falta para a gente trocar entre advogados, inspirar outras pessoas, mulheres, homens que nos escutem. Obrigada também. E é isso. Então a gente vai se falando. Obrigada. Beijo. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.